E hoje, para o tema de hoje, nós temos aí uma convidada especial que está junto com a gente, a Jéssica. É muito conhecida aqui da comunidade, vocês que já vêm há mais tempo, conhecem com toda certeza. E a Jéssica é psicóloga dentro das muitas coisas, né? A Jéssica também é psicóloga. E ela propôs para a gente nessa noite um tema muito interessante, dependência emocional. Ela vai começar conversando um pouco sobre isso com vocês. E depois eu volto para também trazer algo junto. Boa noite a todos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a dependência emocional. O que seria a dependência emocional? A dependência emocional, ela está registrada no DSM-5 como um transtorno de personalidade dependente que se caracteriza por uma necessidade generalizada e excessiva de ser cuidado, podendo levar à submissão e comportamentos muito demandantes. Então, a dependência emocional, ela é um medo excessivo de você ficar sozinho, você ser traído, você não ter relação com outra pessoa, você se sente totalmente dependente de alguém. Isso pode ser emocionalmente ou até fisicamente. Por que a gente tem, então, a dependência emocional? Eu trouxe aqui 2 exemplos. O primeiro, então, envolve os dois envolvem a forma que fomos criados. No primeiro, a gente pensa, então, em uma criança que dificilmente ouviu um não de seus responsáveis. Provavelmente, ela terá dificuldade de aceitar negativas na vida adulta. Então, vamos pensar nos nossos filhos, né? A gente nunca diz não para eles, sim para tudo. Quando eles chegarem na vida adulta, eles vão ir para a escola, né, faculdade, trabalho, e isso eles não vão ganhar sempre sim, né? Vai chegar um momento que eles vão ouvir não. E aí a gente fica, sem querer, às vezes, magoar os nossos filhos, né? Enfim, a gente cria algo que lá na frente vai ser muito ruim para eles, porque eles vão ouvir muitos nãos na vida, né? Então, isso cria uma dependência emocional. Você dizer sempre sim para tudo. Outra questão é as crianças que não recebem atenção, cuidado durante a infância. Tendo pais ausentes, negligentes, provavelmente desenvolverão uma carência afetiva muito grande, além da autoestima baixa e insegurança. Então, a gente tem um outro extremo, né? Aquelas crianças que não têm atenção, que se criam sozinhas, quando eles se tornarem adultos, eles vão ser aqueles adultos que não conseguem dar consequência nos seus projetos. Eles vão ser inseguros em relacionamentos, em trabalho, em tudo. Eles vão sempre precisar de alguém para tirar eles lá de baixo, né? Sempre eles vão estar dependendo de alguém para fazer alguma coisa. E nunca eles vão concluir nada na vida. Alguns sinais, então. Aceitação do que o outro deseja sem questionamentos. Então, aquela pessoa que aceita tudo, gostando, não gostando, tudo ela diz sim, né? Ela não questiona nada. Esse é um sinal de dependência emocional. Ela tem medo de dizer não e magoar a pessoa, magoar o cônjuge, magoar a família, porque a dependência não é só em relação você com o seu parceiro, né? Casamento, enfim, é relação amorosa. Pode ser com um amigo, pode ser com família. Então, nesse primeiro de aceitação, ela tem medo de dizer não e magoar o outro. Dificuldade em lidar com as próprias decisões. Então, ela não consegue dizer não, né? Também na mesma questão da aceitação, ela não consegue dizer porque ela tem medo. Então, ela não consegue decidir nada. Ela sempre precisa do outro para dizer o que ela precisa fazer. Necessidade de estar o tempo todo com o outro. Então, aqui entra a questão física, né? Que ela não consegue nem criar uma rotina. Sem ter alguém para dizer para ela o que fazer, como fazer, sozinha ela não consegue. Dificuldade em dar andamento em projetos pessoais. Nada não flui, nada ela não consegue finalizar. Tudo ela depende de alguém. Então, ela até inicia projetos, né? Mas chega num ponto, ela não tem objetivos claros em nada. Tudo que ela começa, não termina. Sujeitar-se a situações desconfortáveis e humilhantes. Chega a alguns pontos, na pessoa que tem dependência, que ela aceita ser humilhada, muitas vezes assim, uma violência psicológica muito grande. E ela continua aceitando porque vai que ela magoe a outra pessoa, né? Então, ela não se importa em ela não estar bem. O importante é que o outro goste dela, porque vai que ela perca aquela pessoa.
Como lidar, então, com a dependência emocional? Busque o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma das formas para tudo nessa vida, né? Você precisa se conhecer. Saber o que você gosta, saber o que te deixa feliz, o que te deixa bem. Você precisa se conhecer para você não precisar depender do outro para tudo, né? Gostar de ficar consigo mesmo. Se você gosta da tua companhia, em qualquer lugar que você vai estar tudo ok. Agora, se você não gosta da tua companhia, nada vai ficar bom. Você vai ficar buscando felicidade e outros sentimentos nos outros. E nunca vai ser o suficiente. Determine limites nos seus relacionamentos. Deixe de lado certas crenças e o passado não define o seu futuro. Esses três, citei eles juntos porque eu quero dar um exemplo que fala um pouquinho das crenças também. Por exemplo, a gente tem um casal. A mulher foi abusada, né? Ela tinha um relacionamento abusivo durante muitos anos. E isso ficou no passado dela, mas isso é uma crença muito forte que ela tem, e então esse relacionamento, os outros que ela tiver, continuam sendo abusivos. Ela não corta essa crença da vida dela. Então, sempre todos os relacionamentos continuam sendo abusivos. E isso, se você não deixa essa crença de fora, né, ela vai continuar reproduzindo aquilo. E o passado não define o seu futuro. O que você viveu no teu passado não significa que hoje você tem que estar vivendo aquilo, ficou no passado. Né? Então, é importante que você deixe o passado lá atrás. E o passado fez você se tornar quem você é hoje. Se não fosse o passado, você não seria essa pessoa. Eu sempre digo que eu queria ter a cabeça de hoje há 10 anos atrás. Mas se eu tivesse isso, não seria eu, porque eu não ia ter passado por todas as experiências e não ia ter acontecido tudo o que aconteceu para hoje eu ser essa Jéssica, né? Seja sincero com a pessoa amada. Você sempre deve ser sincero com quem você ama. Se você ama essa pessoa e ela te ama, nada que você faça vai acabar com essa relação. Vocês precisam ser sinceros, né? Tenha compaixão por si próprio, que entra um pouquinho na questão também de o que ficou lá no passado, ficou no passado. Tenha compaixão por aquilo, mas siga em frente. Assuma o controle das suas decisões. Até que você não assumir o controle das suas decisões, responsabilizar pelo que você sente e compreender quais são as vontades suas, você não vai conseguir finalizar seus objetivos. Antes de finalizar, você tem que ter eles, né? E se você não fizer isso, você não vai conseguir finalizá-los. Então, é muito importante que você sempre se responsabilize pelo que você está sentindo. Né? Hoje eu estou me sentindo super independente, mas tem algumas situações que eu não sei o que fazer. Está tudo bem, a gente nem sempre sabe o que fazer o tempo todo. Né? Então, se precisar também buscar ajuda, ok. Né? A gente pode buscar ajuda, isso não está errado buscar ajuda se preciso. E compreender, então, as suas vontades que são realmente suas, é fazer o que você quer fazer, não o que o outro quer. Não fazer porque o outro está pedindo. Se você não tiver afim, você não precisa fazer. E é importante você dizer não, né? Você dizer não, a gente aprende lá quando é criança a dizer o não, e isso na vida adulta depois reflete, porque se você não aprender a dizer não, você vai dizer sim para tudo e você não vai estar feliz com aquilo. Então, dizer sim para tudo não é sinônimo de felicidade. Pode ser para o outro, né? Mas para você não vai ser. Acho que era isso. Obrigado, Jéssica, por apresentar, né, começar apresentando esse conteúdo tão importante para a gente. Pessoal, essa questão de dependência emocional, nós temos questão de trazer isso aqui no Tarja Branca, porque você percebe o quanto nós dependermos emocionalmente de alguém pode prejudicar a nossa vida? Vocês estão conseguindo ver o quanto isso, especialmente a partir da fala da Jéssica, que foi muito boa, o quanto nós nos tornarmos dependentes emocionalmente de alguém pode nos tornar, por exemplo, pessoas inseguras, que são incapazes de tomar as suas próprias decisões e assumir responsabilidades. Pensa um pouco o quanto nós nos tornarmos dependentes emocionalmente de outras pessoas pode fazer com que esses relacionamentos se tornem sufocantes, pesados, e até como a Jéssica comentou, em algumas situações, inclusive agressivos. Então, a dependência emocional, ela é muito perigosa. E eu ainda quero trazer uma parte para vocês de como, olha só,
a espiritualidade cristã, como a nossa maneira de viver com Deus pode nos ajudar a lidar com a dependência emocional. E sim, esse é um tema muito importante para quem lida com a espiritualidade, muito importante mesmo. E isso aparece de uma forma bastante clara, por exemplo, na Bíblia, em uma passagem com o próprio Jesus, em João capítulo 4, que eu vou ler com vocês. Acompanhe aqui comigo, olha só. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para vocês e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço. Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui para tirar a água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Pessoal, de uma maneira muito clara aqui, olha só o que está acontecendo. Jesus está ao meio-dia do lado de um poço. Chega lá uma mulher e ele puxa assunto com essa mulher, quebrando todos os protocolos daquela época, que dizia que era inadequado um homem conversar com uma mulher em público, e que era inadequadíssimo um judeu, do povo de Jesus, conversar com um samaritano, que era o povo dela. Mas Jesus conversa, e como estavam do lado do poço, é natural que essa conversa comece falando sobre água, sobre sede, certo? Só que conforme essa conversa vai evoluindo, se torna muito claro para nós, que Jesus em determinado momento não estava mais falando da água com quem nós matamos a sede. Ele estava falando das nossas sedes emocionais, das nossas necessidades interiores. Jesus está usando essa água para dar uma metáfora muito importante. Nós, vocês e eu, todos nós, temos necessidades interiores tão reais e concretas quanto a nossa necessidade por água. Necessidades interiores, por exemplo, a necessidade de ser amado. E eu sei que de repente vai ter alguns homens aí meio machões que vão dizer: eu não preciso me sentir amado aqui, nada. Não, por mais casca grossa que às vezes a gente seja, todos nós precisamos nos sentir amados, e a gente busca isso desde o momento que a gente nasce. Nós desejamos profundamente sermos amados pelos nossos pais, depois pelos nossos amigos, um dia por uma namorada e depois pelos nossos filhos e netos, mas a gente precisa se sentir amado. Você, eu, temos a necessidade interior de percebermos que a nossa vida tem sentido, de que a gente está construindo coisas que valem a pena, que vão ficar além de nós, que são realmente importantes. A nossa vida precisa ter sentido. Nós temos uma necessidade interior de, por exemplo, nos sentirmos seguros nesse mundo tão perigoso. E aí, quando Jesus usa a metáfora da água, o que ele dá a entender, e algo muito interessante, é que não saciar essas nossas necessidades interiores é algo tão angustiante para a gente como passar sede. Vocês sabem como é que é acordar de madrugada com sede? Sabe? A gente acorda, né, com aquela garganta seca, a gente não consegue nem voltar a dormir. Se volta a dormir, tem pesadelo na certa. Aí você acorda, vai até lá na água, e aquele primeiro gole de água parece que vai desgrudando a garganta. Você já sentiu isso? Sede é uma das piores angústias físicas que a gente tem, não é?
Jesus está dizendo, não se sentir amado, não ter essas necessidades interiores satisfeitas, é como passar sede. E sabe por que isso é tão importante, pessoal? Porque nós temos bastante dificuldade de falar das nossas necessidades interiores. Eu estava lendo essa semana um livro muito legal, de uma pessoa que passou décadas, olha só, mediando conflitos entre marido e esposas, entre pais e filhos, mediando conflitos também, por exemplo, entre israelenses e palestinos. Ele mediou conflitos entre países, décadas, ele estudou isso e escreveu um livro interessantíssimo. Vamos falar disso mais no mês que vem, inclusive. E ele falou, um dos grandes problemas que fazem as pessoas brigarem tanto é que elas não conhecem as suas necessidades interiores. Elas não sabem, não identificam e mal sabem dar nome para isso. Nós não somos ensinados a isso. E grande parte das nossas buscas, dos nossos medos, dos nossos traumas, são por causa das nossas necessidades interiores. Me diga uma coisa. Por quê? Uma pessoa trabalha demais. É porque ela tem medo que vai faltar comida na sua casa? Pode até ser que seja em algumas situações de vulnerabilidade social. Mas grande parte das pessoas que trabalham demais para se sentirem amadas, respeitadas, para se sentirem aprovadas, aceitas, para mostrarem para os outros que são alguém, para mostrarem para si mesmos que a sua vida tem sentido. Nós normalmente, grande parte das pessoas não trabalha demais por causa de necessidades exteriores, mas interiores que a gente tem no nosso coração, às vezes a gente nem se dá conta. Por que um casal resolve ter filhos? Você já viu alguém assim dizendo assim, ó, nós vamos querer ter filhos porque nós queremos procriar, encher este mundo? Não é uma necessidade física, entende? Exterior a nós, não. O que a gente ouve? A gente ouve pessoas dizendo, queremos ter filhos, por quê? Porque a gente sente a nossa vida um pouco vazia, parece que falta alguma coisa, nós queremos ter filhos, e isso eu ouço bastante. Sabe o que é isso? É a necessidade por sentido, que está chamando. O que nos leva a ter filhos? O que nos leva a procurar carreiras profissionais? Necessidades interiores, e às vezes a gente nem se dá conta disso. Aonde estão os nossos maiores medos? Quando uma pessoa tem medo de perder o emprego, ela está realmente com medo de que vai faltar pão na sua casa? Algumas talvez, em situação de vulnerabilidade, mas grande parte não. Tem medo quando algo ameaça sua carreira, porque o que os outros vão pensar? E se eu perder um pouco do meu conforto? É a necessidade de segurança, ou de aprovação. Então a primeira coisa que Jesus faz, e essa mulher aqui na história demora para entender, é ajudar ela a entender que ela tem sede interior, que a alma dela também tem sede, não só o corpo, vamos colocar assim. Segunda coisa que a gente percebe de uma forma muito clara, é que saciar essa sede da forma errada é desastroso. Entenda o seguinte, Jesus está falando sobre água viva, né? Se você beber nunca mais vai ter sede, Jesus está nisso. De repente, vocês viram ali no texto, do nada, ele diz assim, ó, agora vai lá, busca o seu marido e traz ele aqui. Parece que Jesus trocou de assunto, mas não trocou. O que ele está querendo mostrar é que essa mulher estava tentando saciar sua sede interior por amor, segurança e felicidade em uma pessoa, num casamento. E isso acabou se tornando trágico, porque ela já foi casada 5 vezes, estava no 6º casamento, esse ela nem era casada, possivelmente era uma pessoa que nem assumiu ela de fato, e ela estava buscando água ao meio-dia. Pessoal, isso é um detalhe importante, as pessoas naquela época não buscavam água ao meio-dia, eles buscavam no começo da manhã e no final da tarde. Por quê? Porque esses vasos de água eram pesadíssimos, e era uma região extremamente quente. Qual que é a pior hora do dia para a gente fazer exercício numa região quente? Meio-dia. Então todo mundo ia de manhã e no final da tarde. Por que ela estava de meio-dia? Porque possivelmente na sociedade moralista que Jesus fazia parte, embora ele não tinha esses princípios, mas ele fazia parte de uma sociedade moralista, ela era uma pessoa mal falada. Você percebe o que entendeu? O que aconteceu?
ela foi nesses casamentos querendo se tornar aceita. E acabou se tornando excluída. Querendo ser amada. E acabou se tornando uma pessoa desprezada. E aqui Jesus explica uma coisa muito simples. Quando a gente tenta satisfazer as nossas necessidades interiores, a sede da nossa alma em pessoas, as coisas dão errado. A gente pode dizer, trazendo para o nosso tema, quando a gente busca saciar as nossas sedes interiores nas pessoas, isso é dependência emocional. Isso é dependência emocional. Eu preciso que uma pessoa me faça feliz. Eu preciso que uma pessoa me ajude a me sentir seguro. Que uma pessoa me faça ter sentido. Isso é dependência emocional. E isso é desastroso. Uma das coisas que a gente pode falar como isso é desastroso é, por exemplo, no nosso casamento. Muitas pessoas se casam para saciar sua necessidade interior de felicidade. Por exemplo, como essa mulher da história de Jesus, provavelmente. Que estava lá e se casou tantas porque precisava de alguém para lhe fazer feliz, provavelmente. Quando a gente tenta saciar no nosso marido, na nossa esposa, a nossa necessidade interior por felicidade, sabe o que acontece? Muito possivelmente a gente pode se tornar ciumento. Eu preciso do outro para me sentir feliz. Eu preciso do outro para me sentir aceito. Então eu vou guardar aquele relacionamento de qualquer ameaça ou possibilidade que possa cheirar uma traição, ciúme. Ou eu posso trazer construir um relacionamento extremamente pesado, repleto de cobranças. Porque afinal de contas eu quero que o outro me faça feliz, ele não está fazendo, ele não está cumprindo alguma coisa que deveria. Se torna pesado. E sabe o que acontece? Lembra da mulher que queria ser aceita e no final acabou sendo desprezada justamente por causa da sua atitude? A pessoa ciumenta ou a pessoa que cobra demais e que quer proteger o seu casamento, no final é justamente isso que quebra. Concorda? Mas não só casamento. Às vezes a gente tenta satisfazer a sede da nossa alma, as nossas necessidades interiores. Por exemplo, a nossa necessidade interior de segurança dos nossos pais. Eu já vi isso muito, gente. Sabe, é lógico que quando a gente é pequeno, né? Qual é a nossa referência maior de segurança? Pai e a mãe. Às vezes até um pouquinho mais o pai, dependendo dos casos, né? Porque é a figura mais forte, masculina. E aí o pai e a mãe são a nossa referência de segurança. E a gente se pauta neles e está certo. Mas conforme a gente vai sendo adulto, vai se tornando adulto, a gente também tem que tomar as próprias decisões. Seguir os próprios caminhos. Mesmo que isso traga algumas consequências. Dá para entender? A gente tem que começar a assumir responsabilidade pela nossa vida. Mas tem pessoas que acabam ainda buscando a sua necessidade interior de segurança nos pais, mesmo tendo 20, 30, 40 anos. E não conseguem, por exemplo, tomar uma decisão sozinhos, sem falar com o pai e com a mãe. Eu não estou dizendo que a gente não pode consultar eles. Que bom, se a gente pode, se a gente tem pais sábios, ótimo. Mas a gente não pode se tornar dependente deles. Eu não consigo tomar uma decisão sem falar com eles antes. Aí temos um problema. E aí o que acontece? Nós temos hoje muitos adultos que mesmo já tendo boa idade, ainda moram com o pai e com a mãe, e nem sempre às vezes moram, mas dependem do pai e da mãe, são pessoas frágeis, sensíveis, que não conseguem tomar decisões, que não conseguem assumir responsabilidades, que não conseguem simplesmente seguir a sua vida adiante. Bom, se você escapou das duas primeiras, pega essa agora. Uma das coisas que também a gente faz é buscar satisfazer a nossa necessidade interior de sentido nos filhos. Muitas vezes a gente começa eles porque a nossa vida está vazia, a gente precisa de algo que vale a pena, né? Que é a fome por sentido. E aí a gente faz deles o sentido da nossa vida, tudo é em função deles. Tudo é para eles. Às vezes a gente até fala, né? Eles são o sentido da minha vida. E a gente tenta satisfazer a nossa necessidade interior, o nosso vazio interior com eles. Sabe o que isso faz?
Isso faz com que a gente super proteja, afinal de contas eles são tudo para mim, são o sentido da minha vida. A gente, pais que fazem dos filhos o seu sentido de vida, não estou dizendo que eles não são importantes, por favor, são importantíssimos, estou dizendo que eles não foram feitos para ser o sentido da nossa vida. Pais que fazem dos filhos o sentido da sua vida super protegem. Hoje o Brasil é mundialmente conhecido por ter uma cultura de educação super protetiva, por proteger demais os seus filhos, e o que acontece? Eles não se desenvolvem. Como é que a gente aprende? Como é que vocês aprenderam a viver? Se foi que nem eu, foi andando, caindo, levantando, errando, acertando, tentando de novo. Não foi assim que vocês aprenderam? Como é que vocês acham que os nossos filhos vão aprender? E se a gente super proteger eles, o que acontece? Não crescem, não desenvolvem, não amadurecem. Porque muitas vezes, vamos lá, né? A gente cresce aonde? Não é nos tombos? Outra coisa que acontece é que a gente pode criar, assim como no primeiro caso, um relacionamento extremamente sufocante com os filhos. Pais que fazem dos filhos o seu sentido têm dificuldade de deixar eles irem, têm dificuldade de deixar eles casarem, possivelmente vão ter problemas de relacionamento com o genro e com a nora, porque não vai ter ninguém que vai estar à altura do seu nenezinho. E aí sabe o que acontece? Os pais que acabam fazendo tudo isso para ter os filhos perto, no final, justamente isso os afasta. Essa é a história da mulher samaritana. Quando nós tentamos saciar as nossas sedes interiores em pessoas, isso sempre, e aqui eu posso usar essa palavra, sempre se torna desastroso. Saciar a sede no lugar errado é desastroso porque traz relacionamentos sufocantes, brigas, rompimentos, imaturidade, insegurança, frustrações frequentes. Para resumir, dependência emocional. Bom, a dependência emocional acontece quando nós buscamos saciar as nossas necessidades nas pessoas, ao invés, e aqui entra a nossa parte, de saciarmos em Deus. Espera um pouquinho. Você viu o que Jesus falou para ela? Jesus falou para ela assim, ó: se você beber da água que eu der, você nunca mais vai ter sede. Me diz uma coisa, você acha que Jesus está falando de água física? Não, senão a gente ia se tornar cristão e nunca mais tomava água. Já pensou? Não é. Jesus está dizendo, se você entender quem eu sou, o que eu fiz, começar a viver comigo, você vai se sentir tão amado, tão seguro, e não vai ser só uma vez ou outra, vai ser estável, que você não vai precisar das outras pessoas para isso. Não que elas não vão te ajudar ou contribuir de alguma forma, mas você não vai mais depender delas para isso. Essa é a ideia. Sabe, pessoal, a proposta de Jesus é justamente bem simples. Está com sede? Vai direto à fonte, que é Deus. E eu tenho vivido isso. Sabe, para e pensa um pouquinho. Nós queremos buscar segurança nos nossos pais, e está ótimo. Mas por mais que os nossos pais sejam bem intencionados, vamos lá, os nossos pais não estão sempre com a gente, certo? E por mais que eles estejam com a gente, tem muitas coisas que não estão no controle deles. Eu gostaria de proteger meus filhos de tudo, mas não posso. Eu sei que também nem é bom para eles, mas eu não posso. Tem muita coisa que nem está no meu controle. Mas existe um Pai que é todo poderoso e que pode todas as coisas, e que nunca nos deixa. Então entendo o que Jesus está dizendo é, se você conhecer a Ele, se você conhecer esse Deus cada vez mais, não só conhecer, se você aprender a confiar nele, você não vai mais se sentir inseguro. Você perde todos os seus motivos para se sentir inseguro, e você não depende mais de uma pessoa para isso. Ou quando a gente ama alguém, ou quando a gente quer ser amado, né? Por melhor que seja o casamento ou o relacionamento com os filhos, em algum momento essa pessoa vai nos frustrar, em algum momento ela vai esquecer uma data importante. Isso acontece? Em algum momento essa pessoa de repente vai nos magoar, vai falar alguma coisa que não deveria, vai não estar presente quando deveria, vai colocar às vezes os seus interesses em primeiro lugar antes dos nossos, isso muitas vezes nos magoa. Agora Deus não. Deus é aquele que se doa completamente por nós, sem ter nenhum interesse em troca. Dá a própria vida
por nós. Se a gente aprender a confiar nisso, nós vamos nos sentir amados em qualquer situação, com empresa, sem empresa, com trabalho, sem trabalho, com casado, solteiro, viúvo, divorciado. É isso. E aí tem mais um passo. Se a gente está saciado em Deus, nós aprendemos a construir relacionamentos com leveza. Vou dar um exemplo para vocês. Faz umas 2, 3 semanas que Susan e eu tivemos uma desavença. Minha esposa e eu tivemos uma desavença. Sim, isso também acontece lá em casa. Então fiquem bem tranquilos, isso é algo bem normal. E aí não era algo gravíssimo assim, mas era algo que precisava conversar. E foi o que a gente fez, conversamos, né? Tivemos que dividir essa conversa em etapas, ok? No final de tudo, quando a gente estava já bem acertadinho, ela me mandou uma mensagem, eu estava trabalhando, e ela mandou assim: Susan tem um coração muito doce, muito sensível. Ela disse: me perdoa por não te fazer feliz como eu gostaria. E eu respondi para ela: não precisa me fazer feliz, Jesus já faz. Você deve estar pensando: quem mandou ser esposa de pastor, né? Leva essas respostas. Não. Foi muito sincero. Não foi por ser pastor. A minha vida com Cristo me traz um amor, uma felicidade, um sentido e uma segurança enormes que me saciam. E o que a minha esposa pode trazer é um bônus. Mas o básico já está assegurado. Se a gente consegue viver os nossos casamentos, ou os nossos relacionamentos com os filhos, ou com os pais assim, o que acontece? Eles se tornam saudáveis, leves, equilibrados, sem cobrança demais, sem ciúme demais, porque a gente não depende mais emocionalmente. Eles contribuem e muito, mas a gente não depende mais. Porque a gente está saciado direto na fonte. Dá para entender? Então, sobre dependência emocional, eu sei que normalmente a gente traz vários conselhos, mas o mais essencial é construa relacionamentos com as suas necessidades interiores já saciadas em Deus. E você não vai se tornar dependente emocionalmente de uma pessoa. Bom, Jorge, como é que eu faço isso na prática, né? Gostaria de me sentir assim, amado, cuidado por Deus, por Jesus, e como é que eu faço? Bom, o que eu gostaria de dizer para você é o seguinte: primeiro, a transformação do Evangelho, da mensagem de Jesus, ela é para todos, tanto é que uma pessoa marginalizada é o alvo da nossa conversa aqui. Ela é gradual, e você percebe que essa mulher na história, ela vai se abrindo bem aos poucos, e Jesus vai lidando com muita paciência com ela. E ela é poderosa. Essa transformação muda muito. E o que eu digo para você? Vá conhecendo Jesus. Faça disso uma prioridade. Porque se Deus não está em primeiro lugar, Ele não está em lugar nenhum, Ele fica de fora. Se Deus não está em primeiro lugar, normalmente Ele não fica em segundo, Ele acaba caindo fora. Pensa nisso. Coloca isso como uma prioridade. Busque esse Deus. E assim como o relacionamento com uma pessoa vai construindo, vai crescendo, o relacionamento com Deus também. Quanto mais você conviver, mais tiver encontros como esse, mais ler a Bíblia, mais orar, mais isso vai mudando o teu coração. Mas o que você precisa nesse processo é entender o que Jesus faz por ti. Conversando com essa mulher em João 4, eu já estou quase encerrando, gente. Ele diz o seguinte: Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que não importa mais se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Jesus está dizendo, aliás, uma observação: sempre, todas as vezes que Jesus fala em a hora nos evangelhos, todas as vezes, Ele está falando da cruz. Sempre Ele está falando da crucificação que Ele sabe que vai ter. Segura essa informação. Então aqui Ele está pensando no quê? Na morte que Ele ia fazer por nós na cruz. E dizendo que a partir deste momento, daquela hora, nós poderíamos adorar e estarmos em contato com esse Deus, a essa fonte
em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa vida, sem necessariamente precisar estar no monte X ou Y. Isso Jesus fala. Tempos depois, quando Jesus está na cruz, uma das frases que ele diz é: tenho sede. E a gente normalmente pensa que ele fala isso porque ele estava desidratado da crucificação, mas alguns estudiosos bíblicos falam que não. A maior dor de Jesus na cruz foi se sentir separado do Pai, afinal de contas ele estava carregando o nosso pecado que nos separa de Deus. Então, quando ele fala tenho sede, possivelmente ele estava se sentindo cortado da única e verdadeira fonte de água viva que ele experimentou durante a vida inteira, mas justamente ali naquele momento, por estar carregando o meu e o teu pecado, ele não podia. Aquele Jesus que sempre se sentiu o amor e o amparo de Deus, naquele momento não sentia. Tenho sede. E por que ele sentiu sede? Para que a gente fosse saciado. Talvez naquele momento ele até estava pensando naquela mulher, pensando, eu estou passando sede, para que ela encontre água de verdade. Eu estou sentindo que é estar longe de Deus, para que um dia pessoas como nós saibam como é estar conectado a Deus. Eu estou aqui humilhado, desamparado, para que um dia pessoas que creiam em mim saibam o que é se sentir amado de verdade. Eu estou aqui sendo morto, para que pessoas se sintam seguras. Eu estou aqui me esvaziando, para que pessoas se sintam preenchidas. A partir do que Jesus faz, nós podemos viver com Deus. Quanto mais nós vivermos com Deus, mais nós vamos sentir as nossas necessidades interiores mais profundas saciadas, e mais os nossos relacionamentos vão se tornar equilibrados. Se você quer seguir esse caminho, sugiro algumas coisas para vocês. Avalie: minhas expectativas com os meus relacionamentos estão adequadas? Como estou vivendo o relacionamento com Deus? Será que às vezes você não está passando sede do lado da fonte? Decida buscar segurança, sentido, amor e felicidade primeiramente em Deus, não em pessoas, primeiramente em Deus. Decida equilibrar os relacionamentos sem cobranças exageradas. Decida conduzir outras pessoas para encontrar a fonte. Uma das coisas lindas dessa passagem é que depois essa mulher, ela chama todo o seu povoado para conhecer Jesus. Tem pessoas do nosso lado que podem estar passando sede emocional e espiritual, e nós sabemos onde é que está a fonte. Que tal nós conduzirmos essas pessoas? Pense nisso.